espero em ti. Espero em ti. Veja, existem momentos que nós temos que agir, mas existem também momentos que nós temos que o quê? Que esperar. Esperar agindo. Esperar perseverando, orando, jejuando, fazendo a sua parte. Mas tem horas que você não tem que fazer nada além do que você já está a fazer. E a gente vê isso, por exemplo, na história de José. Eu queria que você prestasse muita atenção, por favor. No capítulo 37, no versículo 3, começa a história de José. Diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Então, José era filho da velhice de Jacó. E você sabe, imagine um velhinho que teve um filho na sua velhice, os outros filhos já eram todos criados, era natural que ele tivesse um apego maior por aquela criança, até porque os outros já haviam sido criados, já eram adultos, já eram maduros, mas não eram maduros o suficiente para entender isso. E por isso tinham inveja de José. E essa inveja aumentava cada vez mais. Quanto mais o pai amava ele, mais a inveja dos irmãos aumentava. Até que chegou um ponto em que os irmãos venderam José. Eles levaram José para o campo, pegaram a roupa dele, mancharam com sangue de animal, e levaram para o pai, dizendo que um animal no campo havia devorado o filho. Imagine o pai ver a roupa do filho sangrada, toda cheia de sangue, e dizer: está aqui, ó, a roupa do seu filho, que você tanto amava, está aqui, ó, foi morto por um animal. Mas na verdade, eles deixaram o irmão dele para morrer dentro de um poço no deserto. Mas depois a consciência pesou em um deles e falou: não vamos deixá-lo morrer aqui. E acabaram vendendo o seu irmão. E o que aconteceu? Foi vendido pelos vendedores daquela altura para um oficial do faraó, um homem rico e de confiança de faraó. E José, mesmo sem ter feito nada, dado nenhum motivo aparentemente para aquilo, José permaneceu confiando em Deus. Você não vê em nenhum momento ele praguejando seus irmãos, tanto é que lá na frente ele nunca quis se vingar dos seus irmãos. Você vê que mesmo ele tendo sido injustiçado daquela maneira, ele permaneceu com o coração limpo, e com a sua fé em quem? Em Deus. Por isso, Deus o abençoou, fazendo com que ele fosse parar na casa desse capitão do faraó, e lá fosse abençoado. Como você pode ver aí no capítulo 39, no versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o que está escrito aí? E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o seu senhor, o Potifar, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo que fazia o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo.
e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Veja só que quando a pessoa ela está bem com Deus, mesmo quando as coisas aparentemente dão errado para ela, Deus não a desampara. Você veja que ele foi vendido pelos irmãos, mas Deus não permitiu ele parar em uma casa qualquer. Foi parar na casa de uma pessoa rica e de confiança de Faraó. E não só isso, Deus abençoava ele de tal maneira que o patrão dele começou a ver que tudo que ele colocava a mão dava certo, tudo que ele fazia prosperava. Então esse homem inteligentemente pensou, bom, eu vou colocar ele para tomar conta de quê? De tudo. E foi assim que Deus abençoou toda a casa dele, que era incrédulo, mas por amor de quem? De José. Por isso que você que trabalha para um incrédulo, você que trabalha para uma pessoa incrédula, você tem que ter esse espírito dentro de você, que a empresa que você trabalha vai ser abençoada por causa de você que está lá. Amém, gente? E assim aconteceu com José. Até que, olha só, quando ele pensou que agora as coisas estavam tudo bem, quando ele já tinha esquecido que tinha sido vendido pelos irmãos, fazia tempo que uma coisa não dava errado na vida dele, aí vem a rebordosa, vem o problema. Está escrito, aconteceu depois destas coisas. Você vê que, olhe para mim por favor, a mulher do patrão não se interessou por ele quando ele chegou em casa, quando ele estava tomando conta só do quintal, ou quando tomava conta só da cozinha. Não, quando ele tomou conta de tudo, aí o diabo fez ela se interessar por quem? Porque o diabo não podia suportar ver ele tomando conta de tudo. Então, aconteceu que depois dessas coisas, foi que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, ele recusou se deitar com ela, mas ela insistiu em outras ocasiões. A gente não sabe quanto tempo ela ficou insistindo, mas ela insistia para que ele se deitasse com ela. Mas ele dizia, não, eu não posso fazer isso nem com o meu patrão e nem pecar contra quem? Veja que não era o medo de ser punido pelo patrão apenas, não era o medo apenas de perder o seu emprego, não era o medo de decepcionar o seu patrão apenas que fazia ele se recusar a deitar com ela. Acima de tudo, era o temor de não pecar contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Por isso que quando a pessoa ela é fiel a Deus, ela é temente a Deus como José, ela é a mesma quando está diante dos outros ou quando ela está sozinha. Porque quando a pessoa está na frente dos outros, ela pensa, eu não posso fazer isso, as pessoas sabem que eu sou da igreja, e vai ficar feio, porque eu sou da igreja. Ou o pai que não quer fazer na frente dos filhos, a esposa não quer fazer na frente do marido. Mas, quando a pessoa teme a Deus, ela faz, não apenas porque não quer escandalizar, mas sobretudo porque ela sabe que Deus está vendo. E mesmo que ninguém saiba, mesmo que aquilo seja uma coisa que ninguém nunca viesse saber, ela diz o seguinte, não, eu jamais faria isso e pecaria contra quem? Contra Deus. Então, você deve conhecer a história. Ela ficou satisfeita? O agarrou, houve um dia em que ela conseguiu agarrar ele, e ele, para se livrar dela, deixou uma capa nas mãos dela, e aí então, revoltada por ele recusar ela mais uma vez, ela foi lá e disse para o seu marido que ele havia agarrado ela. Quando tinha sido ela que o agarrou, e mostrou a roupa dele, e disse, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Ele tentou me agarrar. E o patrão, por mais que amasse José, ele não podia ficar omisso. Então ele mandou prender José. Era justo? Não.
Mas José foi preso. Agora, ele, quando chegou na prisão, ao contrário do que muitos fariam, que é se revoltar contra Deus, quantas vezes eu já vi pessoas saírem da igreja porque perderam o emprego? Um emprego, credo. Quantas pessoas que saíram da igreja, que largaram a sua fé, que disseram que Deus não existe, que Deus não é com ela, por causa de um acidente, por causa de uma coisa qualquer. José tinha tudo para dizer o seguinte: chega, olha só, eu me recusei a deitar com ela para não pecar contra Deus, e Deus me permite uma injustiça dessa? Não, nunca mais eu quero acreditar nesse Deus. Quantas pessoas que viraram as costas para Deus por uma coisa que não aconteceu como ela esperava, ou por algo que ainda não aconteceu. Mas José não. Ele continuou temendo a Deus como se nada tivesse acontecido. Ele continuou confiando em Deus da mesma maneira quando o mesmo José, preste atenção no que eu vou dizer para você, o mesmo José que ele era quando as coisas estavam dando certo, era o mesmo José quando as coisas estavam a dar errado. Quem é você quando as coisas estão dando certo? E quem é você quando as coisas não dão certo? Quem é você quando Deus te ouve e te responde? E quem é você quando parece que a sua oração não tem sido atendida? Você muda ou você é o mesmo? José permaneceu o mesmo. Por isso, quando ele foi para a prisão, lá na prisão, Deus o abençoou. Não existe lugar que Deus não possa o quê? Abençoar. Veja que uma prisão é lugar de alguém ser abençoado. Mas olha o que aconteceu na prisão. Veja só, versículo 20. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. O carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Não é porque ele era bom, não é porque ele era inteligente, dava certo porque o Senhor prosperava. Veja que essa frase, o Senhor o prosperava, se repete aqui várias vezes. Na cadeia, se repetiu na casa, pois Deus faz questão de dizer que as coisas davam certo para ele, não é porque ele era bom no que fazia, não é porque ele era um bom administrador, não é porque ele era uma pessoa inteligente, mas é porque Deus o quê? O abençoava. E Deus o abençoava porque ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus, ele não deixou a sua fé mudar pelas coisas que deram errado na vida dele, mas ele permaneceu mesmo. Amém? E então, resumindo, a Bíblia diz que um dos presos que estavam sob a supervisão dele, aliás, 2 deles, tiveram um sonho e ficaram muito perturbados com aquele sonho. E José profetizou, determinou que aquele sonho significaria o retorno deles para o palácio de onde eles eram antes, onde eles trabalhavam. Um era o padeiro e o outro era o copeiro de Faraó. E ele determinou, revelando o significado do sonho deles. Só que ao revelar o sonho para um deles, para o copeiro, ele disse assim, olha só, capítulo 40, versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Então ele determinou, ele revelou o sonho daquele copeiro, mas disse, olha, chegando lá, lembra de mim. Eu te ajudei, você me ajuda também. Mas no versículo 23 está escrito, o copeiro mor
porém não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Veja só, mais uma vez, mais uma decepção, mais uma desilusão. De repente você ajudou tanto uma pessoa, você fez tanto por alguém, e aquela pessoa te decepciona. Tudo para você ter maus olhos, sujar seu coração. Mas José novamente não mudou. Ele continuou lá na prisão, dando o melhor para os outros presos. Ele poderia muito bem pensar o seguinte: nunca mais vou ajudar ninguém. Já viu pessoa assim? Já? Conhece pessoa assim? Eu fiz, me arrependo, nunca mais vou fazer isso por ninguém. Agora eu não quero saber mais de ninguém. Não ajudo mais ninguém. Ele não podia mudar quem ele era. Ele não podia perder a sua essência por causa de uma pessoa. Ele sabia que foi decepcionado, mas continuou ajudando os outros como era o seu costume ajudar. Continuou sendo o mesmo. A mesma fé, o mesmo temor, o mesmo bons olhos, o mesmo coração. Amém, gente? E aí passaram-se 2 anos. E olha que 2 anos na cadeia demora muito. 2 anos. Até que o faraó teve um sonho. Eu vou resumir porque a história é muito longa. E esse sonho, você deve saber, era um sonho em que ele visualizava 7 vacas gordas pastando. E aí depois de um tempo vem os 7 vacas magras e pum, comeu as vacas gordas. Só que as vacas magras comeram as gordas e continuaram magras. Aí Faraó ficou perturbado. O que significa isso? O que será que é isso? O que significa isso? E aí começou que alguém tem que revelar. E aí começou a ameaçar todo mundo. Se ninguém revelar meu sonho, eu vou matar todo mundo. Eu vou acabar com tudo aqui, eu vou matar todo mundo. Aí o copeiro lembrou: seu Faraó, não mata a gente não. Eu conheço uma pessoa que me revelou um sonho, o que ele falou se cumpriu, e agora eu tenho certeza que ele vai fazer o mesmo pelo senhor. Aí mandaram buscar quem? Esquecido. Mandou buscar o esquecido, lá da cadeia. Imagine o carcereiro mor chegando, dizendo: ó, José, Faraó está te chamando. Não é qualquer pessoa, era. Aí diz assim, olha só, capítulo 41, versículo 14. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se, mudou suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus é quem dará a resposta de paz a Faraó. Olha só. Olha quem era José. Ele poderia dizer: sou eu mesmo. Ele disse: não sou eu não. Quem vai fazer é quem? É Deus. Porque ele queria que quando aquilo acontecesse, a glória não fosse dele. Se ele quisesse apenas sair da prisão, ele dizia: eu vou ajudar o senhor, vou revelar o sonho do senhor. Deixa comigo, conta comigo. Estamos juntos. Não. Ele falou o seguinte: quem vai fazer isso é quem? Ele não estava preocupado em sair da cadeia apenas. É claro que ele queria. Mas, sobretudo, ele queria que Deus fosse o quê? Glorificado. Aí diz assim, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, depois que ele revelou o sonho, né, ele contou o sonho, disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho
fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o pé em toda a terra do Egito. Está aí, Deus o abençoou. O sonho lá de trás agora havia se cumprido. Amém? Mas até se cumprir o sonho, ele passou por 3 grandes situações difíceis. Agora, vendo com outros olhos, vendo com os olhos espirituais, porque de repente você pode se perguntar: mas por quê? Por que Deus permitiu ele passar por tudo isso? Por que Deus deixou ele sofrer tanto assim? Mas será? Vamos olhar com outros olhos. Será que José teria conseguido chegar ao Egito, porque ele não morava no Egito, se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos? Porque se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos, como o pai confiava tanto e amava tanto ele, o pai teria colocado toda o seu terreno, os seus animais e os seus irmãos para ele tomar conta, e ele nunca teria chegado aonde? Então por isso Deus permitiu que ele fosse vendido, mas para que ele pudesse chegar ao Egito e lá pudesse salvar não só os seus irmãos, como muita gente, porque era aquele sonho, que eu não mencionei, as vacas magras significavam 7 anos de escassez que viriam após 7 anos de fartura. Então, Deus mostrou aquilo para José, para quê? Para que José pudesse, não havia outro país que tivesse a capacidade de fazer isso, só o Egito tinha essa capacidade. Então Deus, na sua infinita misericórdia, para salvar os egípcios e toda a humanidade daquela proximidade, ali daquela região, Deus permitiu que José fosse até lá revelar aquele sonho, porque ele poupou, durante os 7 anos de fartura, ele poupou, ele plantou, aproveitou a fartura, o tempo bom, e plantou muito, colheu muito, armazenou tudo em celeiros, e quando vieram os 7 anos de vaca magra, que era de escassez, supostamente acredita-se que houve uma estiagem no tempo, e não havia plantação em lugar nenhum, não havia comida em lugar nenhum. As pessoas vinham de todas as terras para comprar comida onde? No Egito. Mas isso só foi possível através de quem? De José. Isso só pôde acontecer se José tivesse passado por aquilo. Agora, se quando ele fosse vendido pelos irmãos, ele tivesse ficado com mágoa, ou tivesse desprezado, tivesse virado as costas para Deus, isso teria acontecido? Não teria acontecido. Teria morrido ele, teria morrido os irmãos, teria morrido muitos egípcios, muita gente sofreria. Como muita gente vai sofrer se você largar Jesus. Como muita gente vai sofrer se você virar as costas para Deus. Qual foi a segunda coisa ruim que aconteceu com ele? Ele foi preso injustamente. Agora, olhe para mim, por favor. Será que se Deus não tivesse permitido que ele fosse preso, aquela mulher teria desistido? Não. O diabo não ia desistir. Ia fazer aquela mulher continuar o quê? Insistindo, 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 insistindo. Aí eu pergunto para você, será que de tanto que ela insistisse, será que ele não teria caído? Se Deus não tivesse o quê? Então, quando Deus permitiu a prisão dele, na verdade, Deus estava livrando ele. Deus estava livrando. Às vezes a pessoa fica chateada porque terminou um namoro. Você não perdeu um namorado, não. Você ganhou um livramento. Porque esse sujeito ia te dar dor de cabeça lá na frente. Ou a sujeita. Às vezes você perdeu um emprego e fica chateado. Poxa, Deus, eu determinei tanto que eu não ia perder esse emprego. Mas de repente, Deus permitiu que você perdesse aquele emprego, porque naquele emprego você ia cair em tentação. Ou que Deus queria te dar uma coisa maior. Amém, gente? Você pode perder um emprego, pode perder um namorado, mas não perca a sua fé, não. Não perca a sua fé. E qual foi a última coisa que aconteceu de ruim? Ele foi esquecido, não é isso? Mas olha para mim, por favor. Imagine você, o copeiro ia lá revelar o seu sonho,
para Faraó e dizer assim: olha, Faraó, eu queria dizer para o senhor que quem revelou esse sonho meu foi o José, lá na cadeia. O Faraó ia dizer o quê? Tá bom, que bom, muito bom, parabéns, parabéns, que bom que ele revelou o seu sonho. Ah, o senhor não poderia ajudar ele? Ele me ajudou, foi tão bom comigo. Tá bom, põe ele para trabalhar lá no estábulo. Olha, põe ele então para trabalhar lá no exército. Tira ele da cadeia, para lá, tira. Uma coisa era ele revelar o sonho de um copeiro, outra coisa era revelar o sonho de quem? Do próprio. Então Deus permitiu que ele fosse esquecido para ser lembrado na hora certa. Na hora certa. Então o que para ele era um atraso, para Deus era apenas uma pequena pausa. Então tudo é como você o quê? Tudo é como você vê. Tudo é como você vê. Mas a qualquer momento ele poderia ter colocado tudo a perder. Ao blasfemar, ao agir de maneira incrédula, ao virar as costas para Deus, ou cair no adultério. A qualquer momento ele poderia colocar tudo a perder. Mas ele escolheu confiar até o fim. É o que Deus quer que você faça. Confia nele até o fim. Não importa. Vai haver momentos bons, vai haver momentos ruins. Vai haver momentos que as coisas vão dar tudo certo, vai haver momentos que as coisas vão dar errado, mas você não pode mudar. Sua fé não pode mudar. Sua confiança não pode mudar. E se tiver que mudar, é mudar para melhor. Amém? Fiquem de pé então, em nome de Jesus.